Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu solicito ao vereador Telmo Pedro Vieira a convidar as senhoras do Divino ali para que joguem uma água benta aqui para que tenha bons fluidos, né? Se a coisa melhore. Boa noite, muito obrigado. Senhor presidente, só por questão de ordem. Palavra ao vereador Telmo. Alô? Senhor presidente, quero agradecer e agradecer os membros da comunidade de São José. Essa vinda de vocês aqui, ela resgata a cultura da base açoriana, né? Foi com os nossos açorianos, 1750, que nós tivemos a primeira oportunidade de ter a festa do Divino, a chegada do Divino. E há uma curiosidade. Nos Açores, quem faz a festa do Divino é a Câmara de Vereadores. Não é a igreja. Lá quem preside toda a festa e organiza a festa em todos os Açores é a Câmara de Vereadores. Por isso que é muito importante, assim, é uma marca histórica, vocês passarem aqui com o peditório, né, com a bandeira, e sejam bem-vindos, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Todos nós, que assim seja. Obrigado. Solicitaria ao vereador Telmo que, por gentileza, pudesse assumir a primeira secretaria. Solicitaria ao vereador a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José, presidente Orvino Coelho de Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 13 dias do mês de abril do ano 2015, das 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José sob a presidência do vereador Orvino Coelho de Ávila, PSD, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, PR. Atendendo-se ao livro de registro, foi constatado o quórum de instalação para a abertura da presente sessão. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da ata da 20ª sessão ordinária, que, uma vez realizada, foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Continuamente, o senhor presidente requereu ao primeiro secretário que realizasse a leitura das matérias da presente sessão. Ao fim da leitura, coube o senhor presidente requerer o segundo secretário ad hoc verificasse a existência de edis inscritos para uso da palavra no expediente, onde constavam os nomes dos vereadores Neri Osvaldo Amaral, Antônio Luiz Batiste, Adriano de Brito, Telmo Pedro Vieira. Na tribuna, o vereador Neri Osvaldo Amaral, PMDB, iniciou seu discurso parabenizando o senhor Dário Berg por seu posicionamento a favor da PEC 53/2007, que trata de extinguir o Instituto do Terreno de Marinha e seus acrescidos para dispor sobre a propriedade desses imóveis. Criticou o valor da Laudêmio, que, segundo sua opinião, é um absurdo, bem como disse entender que a Secretaria do Patrimônio da União impõe uma tributação com esta cobrança. Em a parte, o vereador Amaury Valdemar da Silva, PMDB, disse que se
que, se há tributação, esta ocorre por parte do município de São José e que as áreas de Maria estarão bem mais cuidadas enquanto sob responsabilidade da Secretaria do Patrimônio da União. Retomando a palavra, o orador finaliza seu pronunciamento dizendo que sua contrariedade direciona-se ao valor absurdo do laudênio e que o assunto é digno de discussão. Franqueada a tribuna ao vereador Antônio Luiz Batista, PT, este lembrou o momento em que todos os vereadores receberam o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de São José, o Sintran, e viu com grata surpresa a solidariedade dos servidores em greve. No entanto, disse que acompanhou a Assembleia realizada segunda-feira, 13 de abril de 2015, onde o sindicato se mostrava indignado com a resposta do Poder Executivo acerca do acordo na sexta-feira, dia 10 de abril de 2015, colocando como parâmetro de negociação o limite de advertência do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, TCE, que é de 49, sem contar o pedido de reconsideração do município perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, visando a declaração da ilegalidade da greve. Finalizou o seu discurso parabenizando a atitude dos vereadores, objetivando uma solução à greve deflagrada. Na tribuna, o vereador Adriano de Brito, PR, disse ter sido pego de surpresa pelas informações apresentadas pelo vereador Antônio Batista, asseverando que acreditou no avanço das negociações estabelecidas na sexta-feira, 10 de abril de 2015. Afirmou estar admirado com o pedido do município diante do Poder Judiciário e que a participação da Câmara Municipal foi indispensável para a busca do entendimento entre o Poder Executivo e o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de São José, Citran. Reiterou o convite a todos para prestigiar a sessão comemorativa em homenagem aos 100 anos do desafiante Jaime Silveira Sandim, completado no dia 26 de fevereiro de 2015, bem como ressaltou o sucesso da corrida de canoa de vela no Centro Histórico de São José. A atração da Feira da Freguesia, ocorrida no domingo, dia 2 de abril de 2015. Finalizou seu discurso parabenizando o produtor Sérgio Rocha pelo Festival Cultural de Integração Regional de São José. Hoje, indo para a 7ª edição, em que eventos do gênero estão se consolidando no Centro Histórico de São José. Franqueada a tribuna ao vereador Telmo Pedro Vieira, PSDB, este agradeceu a presença daqueles que prestigiaram a sessão especial em alusão à campanha da Fraternidade 2015. Fez referência ao pedido de vista ao requerimento 015, que está sob sua análise, onde encaminhará suas conclusões a estas comissões pertinentes e devolverá a proposição. Termina seu pronunciamento afirmando que não se faz política só com discurso e que a manutenção do diálogo é salutar nesta fase da greve dos servidores e com salários defasados não se faz uma boa prestação de serviços públicos e educação. Fim do tempo de duração do expediente, o senhor presidente deu início à ordem do dia, solicitando ao primeiro secretário a leitura da emenda número 001 do projeto de lei complementar 06/2014, de autoria da vereadora Sandra Pereira Martins, visando sua admissibilidade. Realizada a leitura, a admissibilidade foi posta em discussão. E não havendo vereadores dispostos a debatê-lo, adveio a votação, onde foi aprovado por 10 votos favoráveis. Em seguida, ao primeiro secretário foi requisitada a leitura da emenda 001 do projeto de lei complementar 07/2014, da vereadora Sandra Martins, em caráter de admissibilidade. Fim da leitura, a admissibilidade foi colocada em discussão e não havendo edício disposto a discuti-la, sucedeu a votação, onde foi aprovada por 10 votos favoráveis. Sendo a última matéria para análise pelo egrégio plenário, o parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 015/2015, de autoria do vereador Moacir da Silva. Realizada a leitura da proposição pelo primeiro secretário, o senhor presidente colocou o parecer em discussão, cabendo a palavra ao vereador Amaury Valdemar da Silva, PMDB. Este, no uso da palavra, apenas orientou que o bairro em que a ONG Superação está situada é Forquilinha e não Forquilinhas, que constava no parecer e na pauta da ordem do dia. E inexistindo mais edis disposto a debater o parecer, este foi posto em votação e aprovado por 10 votos favoráveis. Não havendo mais matérias a deliberar, o senhor presidente recorreu ao segundo secretário, ad hoc, para verificar a existência de vereadores inscritos para o uso da palavra em explicação pessoal, onde foi constatada a inscrição do vereador Telmo Pedro Vieira e Antônio Luiz Batista. Franqueado da tribuna, o vereador Telmo Pedro Vieira, declinou do uso da palavra. Na tribuna, o vereador Antônio Luiz Batista voltou ao tema levantado pelo vereador Telmo Pedro Vieira, afirmando que a formação dos professores carece de critérios objetivos que realmente auxiliam no aperfeiçoamento do quadro funcional. Terminou seu pronunciamento apresentando matéria jornalística acerca da Operação Zelotes e questionou o porquê do tratamento diferenciado e silente da mídia e da sociedade em suas manifestações, acerca de acontecimento de repercussão local. O senhor presidente aproveitou o termo da presente sessão para comunicar ao plenário o convite do Poder Executivo ao ato de inauguração da Policlínica de Barreiros na terça-feira, 14 de abril, às 20 horas. Requerendo a palavra, sendo deferido o senhor presidente, o vereador Amaury Valdemar da Silva registrou seu descontentamento acerca do desencontro de informações sobre a inclusão ou não da proposição que versa sobre a concessão de revisão anual remuneratória aos agentes públicos municipais na ordem do dia. Requerendo a palavra, o vereador Adriano de Brito comunicou ao ilustre plenário a informação da manutenção da greve dos servidores municipais e a busca de audiência daqueles com o chefe do Poder Executivo naquele momento. Com a palavra,
O senhor presidente esclareceu ao vereador Amaury Valdemar da Silva que a proposição que visa a concessão da revisão anual remunerada aos agentes públicos municipais já se encontra com parecer favorável das comissões permanentes e não há com que se preocupar. Haja visto o tempo há para sua discussão e votação. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente reencerrou, em nome de Deus, a presente sessão, convocando os vereadores para a sessão comemorativa em homenagem aos 100 anos do josefense Jaime Silveira Sandi, completado em 26 de fevereiro de 2015, a ser realizado no dia 14 de abril de 2015, no horário regimental. São José, 13 de abril de 2015, Orvino Coelho de Ávila, presidente, Neri Amaral, vice-presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, e Geraldo Schwing, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovada. Solicito ainda ao vereador Telmo Pedro Vieira a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão especial em alusão à campanha da Fraternidade 2015. Ata da sessão especial em alusão à campanha da Fraternidade 2015, Presidente Orvino Coelho de Ávila. Aos 9 dias do mês de abril do ano 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, realizou-se a sessão especial em alusão à campanha da Fraternidade 2015, com o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade, e com o lema Eu Vim para Servir, conforme Marcos 10:45, visando buscar o debate e aprofundar o Evangelho com diálogo entre a Igreja e a sociedade. Dirigindo o cerimonial, o jornalista Elisandra Hockenbach realizou o chamamento das autoridades que queriam compor a mesa, e o fez na seguinte ordem. Vereador Orvino Coelho de Ávila, presidente da Câmara Municipal de São José, Telmo Pedro Vieira, autor do requerimento da presente sessão especial, vice-prefeito José Natal Pereira, arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Vilso Tadeu João, superintendente da Fundação Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Eduardo Bastos Moreira Lima, representando neste ato o secretariado municipal, diácono da paróquia de Campina, Djalma Leme, e a senhora Adelir Silva Rápido, responsável pela campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Florianópolis. Foram convidados para ocupar o lugar no plenário o vigário paroquial de São José, Padre Vanderlei Calce, a irmã Celeste da Fraternidade O Caminho, e apresenta o grupo de apoio aos familiares desaparecidos Gaddafi Adaleia Conceição, os coordenadores do movimento Irmãos da Área 4, Sueli Westphal da Silva e Nilton Manuel da Silva, a voluntária do grupo Abelinha, Geni Oliveira, e o diretor da Orianópolis Catarinense, Padre José Manuel de Souza, Padre Maneca. Continuamente foi passada a palavra ao senhor presidente e este, em nome de Deus, abriu a sessão especial, passando a direção dos trabalhos ao vereador Telmo Pedro Vieira. Foi executado o hino nacional em homenagem à nação. A seguir, a jornalista Lisandra Hockenbach descreveu de forma pormenorizada os objetivos da presente sessão para, logo em seguida, franquear a tribuna ao vereador Telmo Pedro Vieira para o uso da palavra. Na tribuna, o vereador Telmo Pedro Vieira realizou as saudações de estilo e fundamentou o seu requerimento pelo importante papel da Igreja Católica, por intermédio da campanha da Fraternidade e seus temas pautados pela própria sociedade. Afirmou que a campanha deste ano ressalta a importância do servir. De tal ação deve ser incorporada pela classe política, haja vista atuarem como verdadeiros profetas na arte de visualizar os problemas sociais e lhe propor soluções viáveis. Terminou seu pronunciamento agradecendo a presença de todos. Antes de repassar as palavras do vereador Telmo, o vereador Orvino Coelho de Ávila justificou sua saída, haja vista que deveria participar da reunião já agendada em andamento, mas agradeceu a presença de todos, solicitando ao padre Maneca que, ao fim da presente sessão, procedesse uma bênção especial a esta Casa das Leis. Em seguida, foi convidada para o uso da palavra o responsável pela campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Florianópolis, na tribuna, a senhora Adelida Silva Halpe efetua as saudações de estilo, relatando a experiência na realização dos trabalhos à frente da campanha da Fraternidade 2015, bem como os objetivos visados. Disse que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina também realizou uma sessão especial em comemoração à campanha da Fraternidade 2015, ressaltando que a Igreja tem que responder aos anseios do povo e marcar presença aos poderes públicos. Fez referência às palavras do professor Dr. Armando Melo Lisboa quando de sua participação na sessão especial na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde analisou a importância da campanha da Fraternidade nos dias de hoje, asseverando que a falência ética reflete na desigualdade social, na violência que vitima a todos, e as dificuldades de uma civilização cada vez mais assentada em uma cultura de interesse próprio. Terminou seu discurso ainda referenciando as palavras ditas pelo doutor professor, ressaltando o papel do Papa Francisco em demonstrar que o cristianismo ainda é a luz imperiosa de toda a sociedade. Continuamente foi convidado para o uso da palavra o diácono da paróquia de Campinas, na tribuna, o diácono Djalma Lemes, efetuou as saudações de estilo, afirmando que a campanha da Fraternidade 2015 convida todos os brasileiros ao exercício da serena experiência do servir. Registrou que o individualismo, a consciência isolada, o culto do eu, são fontes de indiferença, da negação do amor e da não identificação que o ser humano foi criado no amor e para o amor. Terminou seu pronunciamento asseverando que, com a campanha da Fraternidade 2015, a Igreja Católica afirmou sua vocação inalienável de servir. Ato contínuo e convidando para o uso da palavra ao arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, na tribuna, Dom Vilso Tadeu João, que fez referência ao ano de 1964, momento em que a campanha alcança amplitude nacional, visando a reflexão sobre o papel da Igreja e o aprofundamento em temas ligados ao bem comum.
descreve os problemas sociais que devem ser combatidos no ato de servir, finalizando seu pronunciamento com seu pensamento, o Papa Francisco, que diz que a pior doença da sociedade é a indiferença, e que esta só pode ser combatida pela cultura do encontro, mudando a realidade para algo sempre melhor. Dando continuidade à apresentação, o vereador Telmo Pereira e o vice-prefeito José Natal Pereira fizeram a entrega do livro Dicionário Político de São José, da autoria do Antônio Machado, de São José, Imagem e Palavra, de autoria do senhor Marcelo Pinheiro, de forma a agradecer a senhora Adelide Silva, responsável pela campanha da fraternidade na Arquidiocese de Florianópolis, e o diácono da paróquia de Campinas, de Almalena. Em seguida, o vice-prefeito Natal Pereira passou às mãos do arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson, uma placa em nome da Câmara Municipal. Por derradeiro, é executado o hino do município de São José em homenagem ao povo dessa cidade. Foi registrado o agradecimento pela presença de Rita Justo, coordenadora do Apostolado da Oração da Matriz, Adriano Antunes, diácono da paróquia de São José, Elane Cristo Miranda, assessora da Infância e da Adolescência Missionária, Nancy Bueno Pereira, coordenadora da Catequese Paroquial, Renato Biases, representante do Centro Educacional Marista de São José, e Alberto Felipe, representante da Pastoral Vocacional. Eli Aurélio Felipe, do Grupo de Idosas Sinhazinha, representando a coordenadora Maria Gonzaga. Tereza Ramos Leite, provedora da Irmandade Senhor Bom Jesus do Espaço. Josiane Espíndola, representando a senhora Maria Olinda, diretora-geral da ONG Casa de Passagem da Mulher Vítima de Violência. Roque Nasfu, diácono da Paróquia de São José. Helena, coordenadora da Forania de São José. Passada a palavra ao senhor presidente e solicitou ao arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Jonque, que procedesse a bênção ao público presente e ao Poder Legislativo de São José. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou em nome de Deus a presente sessão especial em alusão à campanha da Fraternidade 2015, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de abril de 2015, em horário regimental. São José, 9 de abril de 2015, Telmo Pedro Vieira, presidente ad hoc da sessão. Está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovada. Solicito ainda a gentileza do senhor primeiro secretário a proceder à leitura das matérias constantes da pauta da sessão de hoje. Reunião ordinária do dia 15 de abril de 2015, quarta-feira, comunicado ao plenário, conforme parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, ao projeto de lei 018/2015 do vereador Santos Almecir Jesus, que proíbe a utilização de telefone celular nas agências bancárias da outra providência, deve ser arquivado nos termos do artigo 55 do regimento interno desta Casa. Correspondência recebida, ofício 026/2015, apresenta o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência São José ao presidente dessa Casa, informando que todas as terceira e segunda-feiras do mês, a partir de 15 horas, acontece a reunião do referido Conselho, ainda encaminha calendário. Ofício do presidente do Conselho Municipal de Saúde ao presidente dessa Casa, encaminhando parecer 07/2014, a resolução 021 de 2014, referente à prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, ano 2012, relatório de auditoria. Ofício da Secretaria Adjunta de Assistência Social, presidente da Secretária Adjunta da Assistência Social, presidente dessa Casa, em resposta ao requerimento 08/2015 do vereador Cloni Capristano Maia de Lima. Ofício do secretário de Serviços Públicos ao presidente dessa Casa, convidando a todos para participar do evento comunitário do processo de reelaboração do plano diretor participativo em São José, conforme programa em anexo. Memorando da vereadora Sandra Pereira Alves Martins ao presidente dessa Casa, solicitando arquivamento da emenda 01/2015, apresentada ao projeto de lei complementar 07 de sua autoria. Matéria do Legislativo, substitutivo global ao projeto de lei complementar 07/2014, de autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, e altera os artigos 1º e 2º do inciso 3º do artigo 3º da lei complementar número 38, 17 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o microempreendedor individual em conformidade com a resolução 16 de 2009, Simples Nacional, e com o artigo 146, inciso 2º, letra D, e 170 da Constituição e da outras providências. Emenda supressiva do vereador Vino Coelho de Ávila, que suprime a expressão inciso 1 do, constante no parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei 027/2015 da Prefeita Municipal, que dispõe sobre a concessão da revisão anual remuneratória aos agentes públicos municipais da outra presidência, da outras providências. Requerimento. Requerimento, número do vereador Wallace Avelino de Souza, com fundamento no artigo 156, do artigo 234, o regimento interno da Câmara Municipal, requer a Vossa Excelência o envio de expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, a Adeliana Dal Ponte, para fins de que remeta essa Casa informações com a devida e completa prova documental a respeito do Plano Integrado de Segurança do Gabinete, referente aos aspectos e ações enunciadas pelo Poder Executivo Municipal, quando da criação dos mesmos, bem como os demais assuntos relativos à segurança do município. Indicações. Do vereador Santos Almecir Jesus ao secretário municipal de projetos especiais, solicitando reparo na iluminação da rua Vila Lobos, bairro Real Parque. Ao secretário municipal de infraestrutura, solicitando reparo na pavimentação da rua 25 de dezembro do bairro Forquilhas,
do bairro Florinópolis, ao secretário municipal de infraestrutura, solicitando reparos no calçamento da rua Zigomar Georgina de Souza Silva, bairro Areias, ao secretário municipal de infraestrutura, solicitando a limpeza da rua Zigomar Georgina, da rua de Souza Silva, bairro Areias, ao secretário municipal de projetos especiais, solicitando o reposicionamento ou retirada de um poste na rua José Gonçalves Lima, bairro Cobrasol, conforme fotos e anexos. A secretária municipal de segurança, defesa social e trânsito, solicitando estudo do trânsito na região do bairro Jardim, cidade de Florianópolis, partindo da academia Superação até a rua Otto Júlio Malina. Do vereador Telmo Pedro Vieira, ao secretário de estrutura, sobre a necessidade de realizar o serviço tapa-buracos na rua Santa Catarina, em frente ao número 604, no bairro Bela Vista. Ao secretário de estrutura, sobre a necessidade de realizar o serviço tapa-buracos na rua Iano, em frente ao número 700, no bairro Bela Vista. Ao secretário de estrutura, sobre a necessidade de realizar o serviço tapa-buracos na rua calçamento na rua Iano, esquina com a rua Osvaldo Correia de Andrade, no bairro Bela Vista. Ao secretário de estrutura, sobre a necessidade de realizar o serviço tapa-buracos na rua Célio Vegas, em frente ao número 978, Barreiros. Ao secretário de infraestrutura, sobre a necessidade de realizar o serviço de tapa-buracos na rua Santa Catarina, mais precisamente no final da rua, no bairro Bela Vista. Ao secretário de estrutura, sobre a necessidade de realizar o serviço de tapa-buracos na rua Dorantes Ramos da Cunha, em frente ao número 523, Barreiros. Ao secretário de estrutura, solicitando a inclusão na programação dos serviços de asfaltamento de vias públicas, a colocação de asfalto rua Juvenal Pereira, do bairro Cobrasol. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de realizar serviço de limpeza e retirada de entulhos em um terreno localizado na rua Gisela, em frente ao número 1974, no bairro Bela Vista. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando a avaliação e manutenção das lajotas da rua Santa Luzia, em frente ao número 1013, Barreiros. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de realizar o serviço de tapa-buracos na Avenida Ivo Montenegro, esquina com Maria Filomeno, bairro Floresta. Da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, ao gabinete da prefeita municipal, à Secretaria de Assistência Social e à Secretaria de Infraestrutura, para que avalie tecnicamente a possibilidade de viabilizar o cercamento da região em torno ao CAT, Centro de Atenção à Terceira Idade de São José. A Secretaria de Infraestrutura, para que coloque na sua pauta de atuação a manutenção da manta asfáltica na rua Moura, Barreiros, nesse município. A Secretaria de Infraestrutura, para que coloque na sua pauta de atuação a limpeza da vegetação na rua João José Martins, Real Parque, nesse município. A Secretaria de Infraestrutura, para que coloque na sua pauta de atuação a recuperação da manta asfáltica da rua João José Martins, Real Parque, nesse município. A Secretaria de Infraestrutura, para que coloque na sua pauta de atuação a recuperação da manta asfáltica na rua Cândido Portinari, Barreiros, nesse município. A Secretaria de Infraestrutura, para que coloque na sua pauta de atuação a reparação da servidão Arnaldo João Meira, bairro Ipiranga, nesse município. A Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, para que providencie a reparação do ponto de ônibus na rua José Antônio Pereira, bairro Ipiranga, neste município. A Secretaria de Infraestrutura, para que coloque na sua pauta de atuação a limpeza da rua José Antônio Pereira, bairro Ipiranga, São José. A Secretaria de Infraestrutura, para que providencie com a máxima urgência a recuperação asfáltica da rua Hidalgo Araújo, Jardim Cidade, nesse município. Do vereador Adirano de Brito, ao secretário de Infraestrutura, para que mande tapar um buraco no asfalto da rua Presidente Nereu Ramos, à esquina com a rua Frei Hilário. Ao secretário de Urbanismo e Serviços Públicos, para que intime o proprietário do terreno situado na rua Margarida de Abreu, esquina com a rua Walter Borges, para limpar o terreno. Ao secretário de Serviços Públicos, solicitando que seja encaminhado o expediente ao proprietário do terreno localizado na rua Vereador Walter Borges, esquina com a rua Margarida de Abreu, Campinas, para que o mesmo providencie a limpeza do terreno conforme lei 2766 de 1995. Ao secretário de Infraestrutura, para que mande recolher entulho restante da obra na rua do Expedicionário, esquina com a rua Gentil Sandim. Do vereador Francisco Bento Costa Silvi, ao senhor secretário de Infraestrutura, para que o mesmo providencie colocar uma placa com o nome da Praça Santa Paulina, localizada na rua São Lourenço, no bairro Floridinápolis, nesse município. Ao senhor secretário de Infraestrutura, para que o mesmo providencie aproximadamente 25 metros de calçamento na rua Servidão Miguel Arcanjo Machado, em frente ao bar Rali, no bairro Forquilinhas, nesse município. Matéria da ordem do dia, não há matérias para a ordem do dia. Eu gostaria ainda, senhor secretário, de solicitar a Vossa Excelência que fizesse a leitura de um ofício encaminhado pelo presidente do Sintran, o qual antecipadamente eu agradeço, em nome da Casa. Ofício 033-2015, São José, 15 de abril de 2015, excelentíssimo senhor Vino Coelho de Ávila, presidente da Câmara Municipal de São José, nesta. Senhor presidente, o Sintran, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José, vem pelo presente informar que a categoria, no dia 14 de 4 de 2015, em assembleia da categoria, encerrou o movimento de greve iniciado no dia 17 de 3 de 2015.
Esta Casa Legislativa, através do requerimento assinado por todos os vereadores, buscou no primeiro momento uma agenda para que a prefeita Adeliana Dal Ponte pudesse receber o sindicato para a continuidade das negociações, proposta esta que não foi aceita pelo Executivo. Na sessão do dia 8 de 4 de 2015, a categoria esteve presente em grande número, mostrando aos vereadores todo o nosso descontentamento com a prefeita Adeliana Dal Ponte, o que levou o presidente dessa casa, em um ato democrático e elogiável, a suspender a sessão e atender a comissão que representa a categoria, juntamente com os vereadores, e encaminhar por telefone uma reunião na busca das negociações, o que ocorreu no dia 10 de 4 de 2015, com a presença da prefeita Adeliana, e que possibilitou nossa primeira mesa de negociações, que trouxeram resultados positivos na manhã do dia 14 de 4 de 2015, com uma proposta que atendesse parte das reivindicações da categoria. A diretoria desse sindicato e toda a categoria agradece todo o esforço dos vereadores e o presidente dessa Casa Legislativa de que forma democrática buscaram o diálogo com a prefeita Adeliana Dal Ponte na busca de garantir as negociações entre o sindicato e o executivo. Cordialmente, Jumeri Zanetti, presidente do Sintram São José. Passamos a fala no expediente. Solicito ao vereador Adriano se existe vereador inscrito para o expediente. Vereador Telmo Vieira, pelo tempo de 3 minutos. Vereador TT, vereador Sanderson, vereador Amauri, vereador Chico Silvi, vereador Neri do Amaral e vereador Adriano de Brito. Com a palavra, pelo tempo de 3 minutos, o vereador Telmo Vieira. Senhor presidente, senhor primeiro secretário, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes que participam dessa sessão, presidente do sindicato Jumeri e todos aqueles que nos acompanham. Na sessão passada, sessão pretérita, eu estava aqui nessa tribuna falando sobre a situação da greve e sobre a situação da educação. E no dia de hoje, lendo os jornais da Folha de São Paulo, nós presenciamos algumas entrevistas quanto à questão da educação no Brasil, e principalmente na questão dos movimentos de greve. E um pesquisador que falava hoje na tribuna, ele fazia uma referência às greves no Brasil. E ele questionava por que as famílias não participam dos movimentos de greve. Por que as famílias sempre, nesse momento, deixam os professores sozinhos nessa luta? E, geralmente, parte para uma ação que é de busca da solução do seu primeiro problema, que é resolver a situação dos filhos. E esquecem que esses professores buscam, na verdade, uma melhoria da qualidade de ensino. Buscam estar em uma situação mais confortável para exercer aquela profissão que eles escolheram. Se nós olharmos as estatísticas que hoje apontam no Brasil, 48% dos professores do Brasil estão sofrendo de alguma doença. Além da doença, da síndrome de Born, que é uma síndrome que atinge de forma muito contundente os professores, nós temos professores com depressão, nós temos professores extasiados, professores angustiados, professores estressados, e não é simplesmente pelo ato de dar aula ou de exercer o seu magistério. É pela falta de estrutura que leva eles a estarem assim. É pela falta de reconhecimento. É pela falta de uma remuneração digna que faça com que eles possam exercer sua função com dignidade e que não precisam fazer dessa profissão que escolheram um bico, que tenho que correr aqui, correr ali para poder dar conta de sustentar a sua família. E isso diz respeito a toda a sociedade brasileira. São Paulo, no ano passado, e nesse final de ano, teve 14 mil professores afastados ou readaptados por situação de doença. Isso nesses últimos meses, agora que saiu na pesquisa hoje. Então isso mostra que nós temos muito discurso e pouca ação. Né? E eu sempre digo, quando, diante dessa greve, quando o corpo não pensa, a cabeça não pensa, o corpo padece. E isso serve para a estrutura administrativa. Quando a cabeça da estrutura administrativa, a prefeita, com seus assessores, não os secretários, quando não pensa nas ações, quem padece é todo o corpo funcional, é toda a estrutura administrativa, é todo o município que sofre as ações. Então, é um ditado popular que a gente acaba fazendo um trocadilho, mas serve para nós. Foi tão difícil fazer a negociação? Não foi. Mas por que não foi? Porque parou para conversar. E é isso que a gente quer conclamar, que nos próximos eventos pare para dialogar, mesmo que seja para dizer um não, mas sente e converse. Então, essa conversa, esse papo eu volto em outra oportunidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, por favor. Vereador Wallace.
Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Wallace TT. Senhor presidente, mesa diretora, vereadora, vereadores, munícipes que nos assistem aqui, servidores efetivos, pessoal do sindicato, um abraço especial ao Bastos, grande parceiro da Casan ali, quando a gente está precisando de alguma situação, um cara que sempre atendeu a gente, sempre está à disposição do município da cidade aqui. Eu vou voltar aqui na minha fala, hoje eu tenho 2 assuntos muito importantes. Eu vou voltar um pouquinho aqui ao passado, vou falar sobre a greve, mas eu gostaria de voltar um pouquinho ao passado. Isso consta nas redes sociais, não para todo mundo pode pesquisar, está no YouTube, vídeos, enfim, da campanha da prefeita Adeliana Dal Ponte. Num vídeo desses ela diz: não é só de saúde que vive o nosso povo, é preciso investir em educação, porque é a forma de melhorar o nosso futuro, e nós vamos investir de uma forma muito contundente, porque nosso momento é de grande virada de qualidade de vida para a nossa gente. Palavras de Adeliana Dal Ponte, no YouTube. Para caracterizar o sonho de transformar São José através da educação, também é preciso investir na escola em horário integral. E nós vamos investir de verdade na escola em período integral. Um período, nossas crianças estarão em sala de aula. O outro período estarão em aulas de música, dança, teatro, esporte. Assim esperamos formar verdadeiros cidadãos. Palavra de Adeliana. Porque sempre ela falava e dizia que era a palavra de Adeliana. Outro item no passado. É assim que nós queremos fazer a política a partir de 2013. Planejar, conversar e, mais do que sempre, estar sempre presente em todos os momentos. Vai ser a prefeita presente em todos os momentos para melhorar a cidade de São José. Isso foi num debate da USJ. Aí eu gostaria de voltar ao presente. Na última sexta-feira, onde o sindicato teve com a prefeita, alguns vereadores, ficaram o dia todo debatendo, ficaram mais de 6, 7 horas ali debatendo, montaram uma proposta, tudo certo, segunda-feira ela entrega no papel, entrega outra coisa, aí o sindicato se revolta, todos os servidores se revoltam, vão para a prefeitura, com polícia, policiais armados, uma extrema falta de respeito, consideração, arrogância, descaso, humilhação. Tem tantas palavras para o caso que aconteceu com o professor, com o servidor público, por uma greve que poderia ser resolvida tão simples, porque a gente vê aqui, o sindicato se reuniu, foi decidido o fim da greve, por umas situações que a prefeita atendeu. Vou citar 2 itens aqui, 3 itens que me chamaram a atenção. Aumento da regência de classe de 10% para 20% e gratificação de especialista de 5% para 10%, sendo metade em 2016 e metade em 2017. 29 dias de greve para dar 2016, 2017. Incorporação de gratificação de pós-graduação no magistério, metade 2016, metade 2017. Não sabe nem se vai se reeleger. Nova carreira de plano de professores de artesanato a partir de 2016. 29 dias de greve, policiamento, maus tratos, falta de respeito, descaso com professores, pessoas de família que defendem o seu pão do dia a dia, que fazem a educação do município, servidores da saúde, enfim. Não atendeu. A tabela unificada para a carreira com pós-graduação. Mudança de classe para ACS e ACE. Transformação do quinquênio para anuênio. Prefeita, educação não é gasto, prefeita. É investimento. Isso é uma frase que tem que ser levada a sério. Educação não é gasto, é investimento. Então, nada melhor que sentar, conversar e investir na educação. Se vai ultrapassar o limite, então, são 600 cargos que tem na prefeitura. Nunca a casa teve tão cheia. Demite a metade e cumpre o que tem que cumprir. Depois de 29 dias de greve, cumpre o que tem para cumprir em 2015, não 2017, que nem sabe se vai estar. Então, mas está encerrada a greve. Vamos ver até quando que vai vir as promessas para que venha o projeto para essa casa para a gente votar. Vou voltar ao passado de novo, agora vou falar sobre saúde. Vídeos também localizados no YouTube. Durante a nossa caminhada, o que mais se ouviu no nosso povo é que precisamos melhorar a saúde. Então é isso que nós vamos focar.
Nós vamos focar, cuidar da cidade, cuidar da saúde, da cidade de São José, dos seus moradores. Nós precisamos fazer com que a saúde funcione, para que a mãe possa ter o pediatra no centro de saúde, para que a mulher possa ter um local onde possa fazer exames e que possa prevenir as suas doenças. Estão o nosso maior foco, o nosso maior propósito é a renovação da saúde de São José, construir a policlínica infantil, nunca ninguém viu falar, e também a policlínica das mulheres. Todos os centros de saúde terão profissionais médicos e enfermeiros capacitados para atender o nosso cidadão, A saúde é a grande prioridade do nosso governo e nós vamos iniciar fazendo funcionar o que já existe. Nós teremos clínico geral, pediatra, ginecologista em todos os centros de saúde. Mas eu também vou construir novas unidades na Serraria, moro lá até, me admiro que não vi ainda, de Hipotecas, bairro São Luís e também Campinas e Cobrasol. Nós vamos de verdade cuidar da saúde de São José. Palavras de Adeliana, também no YouTube. Ontem no discurso a prefeita falou, se tivermos fôlegos, também a unidade básica de saúde do Ciniro Martins, e abriremos novas portas de atendimento com mais qualidade. Aí está aqui a matéria no Notícias do Dia. Quero parabenizar a prefeita por ter inaugurado a policlínica, né? A gente não pode deixar de parabenizar até a prefeita. Foi um debate muito grande nessa casa no ano passado, 2014, com reuniões com a empresa que construiu ali, que foi feita uma permuta do terreno ali. Parabenizar. Agora, esse parabéns até fica meio complicado porque a gente vê uma situação dessa aqui. Falar daqui de uma paciente. Não posso falar o nome dela, mas Delemar José da Silva, Cobrasol, tal. Vamos lá. Exame. Ultrassonografia, 22 de janeiro de 2015. Outra ultrassonografia, 14 de 10 de 2014. Aí eu não vou falar os exames aqui, porque um é diferente do outro, só a data. 28 de 10 de 2014. 22 de 1 de 2015. 14 de 4 de 2010. 14 de 4 de 2010, outro médico. 7 de 10 de 2009, dermatologista. Ultrassonografia de mamas, 3 de 7 de 2012. 3 de 10 de 2010. 17 de 8 de 2013. 8 de 2 de 2013. Daí a gente pergunta, como é que é marcado esses exames, meu Deus? Se não tem mais fila, se a paciente... De que forma? 2010, 2012, a pessoa não fez o exame ainda? Tá complicado. Eu tenho um minuto, eu volto a esse assunto, mas eu só gostaria de registrar. A Policlínica até sexta-feira de Campinas tinha 43 profissionais. 2 dermatologistas, nutricionista, otorrino, geriatra, pneumologista, urologista, cardiologista, mastologista, endócrino, ortopedista, um profissional que está emprestado para o município, que é espirometria, prova de função pulmonar, tal, profissional para fazer o eletrocardiograma, a ultrassonografia. São 40 dentistas básicos, enfim, técnicos para raio-x, dentistas especializados, odonto ali, que é o CEL, que atende as crianças especiais, cirurgia, tratamento de canal. São 43 na Policlínica de Campinas. Até sexta-feira, retrasada. Agora vamos ver o quadro a partir de ontem. Um dermatologista, um nutricionista, um otorrino, um geniatra, um pneumo, um urologista, um profissional para espirometria, 5 dentistas de básico. 5. São 12. De 43, ficaram 12. Para onde é que foi os outros 31? Fica a pergunta. Então, dos 43, ficaram 12. 43? 43, ficaram 12. Sobraram 31. Férias não estão. Foram remanejados para a nova Policlínica de Barreiros. Enquanto várias pessoas passaram no concurso
e não foram chamadas. Então, essa é a situação da saúde que estouraram o foguete ontem em São José. Próximo vereador inscrito. Vereador Sanderson de Jesus. Com a palavra pelo tempo regimental, o vereador Sanderson Almeci de Jesus. Senhor presidente, mesa, vereadora Sandra e demais vereadores, a Jumeri, nossa presidente do sindicato, e seus membros, colegas, a imprensa, meu amigo e colega Edivaldo, jovem presidente do Conselho Comunitário de Areia, que se faz presente nessa noite. No momento não se fala em inúmeros assuntos, mas eu começo hoje, foi arquivado um projeto de lei de minha autoria que proíbe a utilização de telefone celular e, com certeza, o presidente da Comissão de Justiça é embasado juridicamente e não pôde evoluir nessa demanda, mas eu quero observar aqui, vereador Batista, que esse projeto ele foi fruto de 3 acontecimentos e que 2 eu presenciei, onde a tal da, como é que se diz, saidinha de banco, né? Isso é o nome chulo que eles falam aí no meio policial, e que aqui nas nossas agências de São José, o cidadão retira o dinheiro do caixa e lá dentro o cara está esperando e com o aparelho celular faz o contato com o meliante lá de fora e aí acontece o que a gente sabe. Um desses casos era um aposentado. Eu só estou falando isso porque a gente é cobrado por que não resolver uma situação dessa. O presidente, o vereador Adriano de Brito, de maneira muito cordial e sempre prestativa, na condição do presidente da Comissão de Justiça, nos procurou antes, nos trouxe algumas jurisprudências, mas tem lei no Brasil vigente nesse sentido. Então, quero observar porque a gente traz a ideia, a casa é essa, a casa tem essa questão de nós discutirmos, alguns momentos o mérito ele não se viabiliza, outros o texto não está de acordo, mas é uma situação, né? E, bom, a lei foi arquivada por não ter base legal, por ser inconstitucional. Mas fica aí o alerta, então, de que tomem cuidado quando entrar na agência bancária, porque você hoje não consegue diferenciar, vereadora Sandra, o bandido a pessoa do bem e do mal pode estar ao seu lado e ali, em questão de instantes, você está retirando seu dinheiro. Mas não se faz mais isso, mas é uma realidade, as pessoas às vezes precisam, principalmente quem trabalha com obra, né? O cidadão precisa lá na sexta-feira receber, é uma política sempre, foi assim essa questão. Então a gente fica, trouxemos encaminhamentos, mas foi arquivado, claro, eu entendo por motivo do arquivamento, mas deixo essa preocupação e esse alerta nesta casa. Senhor presidente, ontem tivemos prestigiando a entrega da policlínica, a gente fala de Barreiros, vereadora Maureen, mas na verdade é do município, né? Até porque pode atender Forquilinhas e Ponta de Baixo e Serraria, enfim. E na oportunidade a gente não podia deixar nesta noite de lembrar todos aqueles, inclusive a vereadora Maureen, que eu participei na sede da Associação AENFLO, há mais ou menos 5 anos atrás, quando se iniciou os encaminhamentos para que pudesse ser feita a permuta naquela oportunidade. Eu não estava como vereador, eu estava como secretário, mas teve uma audiência pública lá na sede da associação e hoje nós estamos com um novo equipamento na cidade. E quando acontece um fato dessa magnitude, vereador TT, e a gente vai se inteirar desse assunto que o senhor traz aqui também, a gente tem que lembrar todas aquelas pessoas que se esforçaram, né? Todos, indistintamente, todos. A Associação de Moradores de Barreiros, os vereadores da época que participaram do projeto para que pudesse conceber aquela forma de construção, o empreiteiro, o ex-prefeito de Djalma Berger, né? A atual administração, os servidores da saúde de São José, enfim, todos aqueles que direta e indiretamente puderam contribuir para que se concluísse com êxito a chegada da Policlínica de Barreiros. E também lembrar os vereadores que acompanharam nós na nossa agenda positiva que criamos no nosso mandato de presidente, vereador Batista,
onde por diversas vezes a maioria dos vereadores participaram, e podemos sentar na mesa com a empreiteira, com o Poder Executivo, e essa casa elegeu como prioridade naquela oportunidade, e tomamos conhecimento que faltavam 18 itens, e foi feito ali alguns encaminhamentos, até se Vossa Excelência quiser tomar conhecimento, consta nessa casa no Legislativo uma pasta sobre a Policlínica de Barreiros, onde vários e vários encaminhamentos foram dados por parte da Câmara de Vereadores, e aí eu não falo em meu nome, mas falo em nome do Poder Legislativo, que participou também, para desatar o nó. Essa é a verdade. Que não é aqui em São José, não é no Estado, sim, é em todo lugar, sempre você vai ter, por mais que você está falando de uma obra, né, existem questões e questões, foi mal fiscalizada, foi mal concebido o projeto inicial, o lugar não era ideal, mas o final é que está pronta, a obra está edificada e nós não podemos ser irresponsáveis de simplesmente achar que não servia mais e esquecer o que a outra administração iniciou, porque tudo é continuidade, né? Nós estamos de passagem. Então, quero lembrar desse momento, parabenizar a prefeita Adeliana por também ter se empenhado, né? Com certeza ela assumiu um compromisso perante a imprensa, que dia 14 de abril, ela ia inaugurar, e quando você assume um compromisso perante a imprensa, e foi firme, e aconteceu. Então a gente tem que reconhecer. Bom, esse aspecto acho que a gente tem que registrar nesta casa, que a primeira etapa está concluída. Agora o vereador TT traz novas informações, é importante. Vejo aqui o seu Paulo Vitorino, presidente da Associação do Cobrasol, e é importante, sim, verificar o que está acontecendo na Policlínica de Campinas e se vai, de fato, ter algum reflexo com as duas abertas, o que vai mudar nesse processo. Eu de saúde entendo pouco, e quando eu procuro falar, eu procuro me informar, até porque a gente sabe que são pastas complexas, principalmente na área da saúde, e que, quando se fala, né, diminuição de fila de espera, isso eu disse lá no meu discurso. Obviamente que não é segredo para nós que tem gente na fila, como tem no hospital regional, como tem em outras unidades. Mas, vindo o equipamento, e se tiver mais especialidade, você vai ter mais oferta de especialidade e vai ter menos, vai diminuir o tempo da fila de espera. Que tem fila de espera? Tem, mas vai diminuir o tempo. Que vai ajudar o hospital regional, olha só, vai ajudar em muito, se funcionar conforme está sendo apresentado. Então, a gente, nesta noite, observa que é um grande equipamento, parabeniza o governo, temos o compromisso de fiscalizar, os vereadores desta casa, e assim o vereador TT traz essa informação, e também nós vamos, em conjunto, verificar o que houve, e se é isso realmente que está acontecendo, mas, sem sombra de dúvida, dia 14, né, hoje é dia 15, é o número do meu partido, mas dia 14 foi um dia especial, porque nós lemos na revista Exame, e saiu também no portal da Globo, que São José é a 15ª cidade, vereador Amaurim, em igualdade social, né? Bom, isso não é fruto imediato, mas é o conjunto, e nós fizemos parte dessa história. A população faz parte dessa história. O cidadão, o empresário, as entidades fazem parte dessa história. E nós somos o 15º município no Brasil, né, com igualdade social. Ou seja, as coisas estão meio parecidas, né? As pessoas estão vivendo que não de forma desproporcional, vereador Telmo. Isso é um dado, obviamente, que a gente tem que entender melhor a pesquisa, mas quando vem de um instituto como a revista Exame, né, do meio de comunicação credenciado a nível de Brasil, e que traz uma informação dessa, nos deixa contente em saber que São José está no caminho. Se a coisa não está resolvida, mas estamos no caminho. E nós temos que perseverar, que é possível, vereador Batista, alcançar dados melhores ainda daqueles que estão sendo apresentados. No universo de 536 municípios, me corrigem isso, no Brasil, nós ser o 15º é um dado importante, é um dado que registra a nossa cidade, que
o conjunto, né, o conjunto de todos os governos que passaram, o conjunto da cidade como um todo, e aqui não dá para denominar ninguém, mas ele está no caminho certo. Essa é a verdade. A gente está vendo, nós temos sim questões, bolsões de pobreza, nós temos questões que precisam serem atendidas, mas essa relação do crescimento da cidade populacional, crescimento de densidade demográfica, crescimento da construção civil, crescimento do comércio, crescimento da economia, me parece que a coisa está no caminho, né? Precisa melhorar, precisamos avançar, sim, é isso que nós estamos buscando fazer. Consulto o próximo vereador inscrito. Vereador Amauri. Palavra pelo tempo de 6 minutos, o vereador Amauri Valdemar da Silva. Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadora, vereadores, público presente. Presidente, eu prefiro quando o senhor traz para a sessão dessa Casa Legislativa as decisões das matérias da ordem do dia. E não como aconteceu na sessão passada e voltou a acontecer hoje novamente. Quando o senhor pratica a democracia, até pela sua experiência, pelo seu tempo de Câmara, prefiro dessa forma, e não do jeito que está acontecendo. E eu vou lhe explicar por quê. Segunda-feira passada agora, estava na pauta da sessão online, que é uma obrigação de estar disponível no site da Câmara de Vereadores, toda a ordem do dia, toda a matéria da ordem do dia da Câmara de Vereadores. E estava o parecer da comissão sobre a concessão da revisão anual da remuneração dos agentes públicos, né, do reajuste salarial dos servidores públicos. E quando a gente chegou na sessão, presidente, não estava na ordem do dia. Então, foi publicado para os vereadores e para todos que tiveram acesso, né, qualquer um pode ter acesso ao site, e chegou na hora da sessão, não estava. Hoje, novamente, não estava o projeto novamente para a sessão, presidente, e chegou na sessão, não está para votação o projeto. E entrou a sua emenda, apareceu, que não estava aparecendo no site, a sua emenda no projeto de remuneração. Eu prefiro, presidente, que o senhor traga, como sempre aconteceu nessa casa, e o senhor estava praticando isso até há pouco tempo, de trazer para essa sessão as deliberações. Não teria problema nenhum de o senhor colocar na sessão a retirada do projeto. Nós concordaríamos, se há algum problema técnico, se há uma espera por uma negociação com o sindicato, que aparentemente é o que a gente sentiu na hora, não precisava ser retirado aqui em cima, retirada do sistema sem a nossa concordância. Nós não iríamos concordar, sem sombra de dúvida, a gente sabia do clima que estava com a situação da greve, da necessidade de negociação com o sindicato. Então, esse tipo de atitude não precisa ser tomada. E nem hoje também, se de repente o próprio sindicato encontrou um erro nesse projeto de reajuste, onde está pedindo uma supressão de uma linha. Então, fica aqui registrado, presidente, a minha insatisfação. Prefiro que traga para essa casa e a gente delibere. E os vereadores possam participar e possam votar favorável ou contrário uma deliberação de retirada ou não. Agora fica assim aquela expectativa de estar online, estar no sistema, o projeto, e chega aqui e não está. Não é? É isso. Essa é a minha fala sobre a vossa presidência. Fora isso, aproveitando a fala do vereador Santos de Jesus, até agradeço por ter lembrado, né, porque pouca gente lembra da gente quando a gente faz um trabalho ou um projeto. Né? Sabe criticar enquanto não aconteceu, né? Mas depois de acontecer, acaba esquecendo. Então, obrigado, tá? Vossa Excelência, por ter lembrado do projeto da Policlínica de Barreiros, que foi uma das primeiras PPPs municipais do país, né? Foi corajoso o prefeito Djalma, foi corajoso também a Câmara de ter acreditado no projeto e aprovar o projeto e ter incluído. De repente, isso pode dar margens para que outros municípios participem desse tipo de atividade, que foi uma criação do próprio PT, né? As PPPs, participação pública-privada, que deu certo em várias situações, e deu certo também em São José. A demora foi transições
administrações que acreditavam não ser útil e parece que vai ser útil. Que pena que há essa transposição aí de pessoas da Policlínica de Campinas. Campinas vai perder, vai fechar, vai ser reformada. Então fica essas dúvidas no ar. Mas, mesmo assim, obrigado, Santos, pela lembrança. 2 minutos ainda, presidente. A gente acabou discutindo, há um tempo atrás, sobre aquele projeto de lei de minha autoria, onde transferia para a Câmara de Vereadores a autorização para reajustes da tarifa de ônibus, né? E acabou vindo para essa casa a retirada disso, a revogação dessa lei e voltando a ter o direito exclusivo à prefeita municipal de dar o reajuste, ainda retroagindo os seus valores até a aprovação da lei na época, né? Repristinação, que foi um termo que foi utilizado jurídico para conceder. Presidente, interessante, a gente é vereador e a gente estuda a lei e a gente acaba, olha, a gente não sabe de tudo ainda, tá? A gente eu vou deixar de ser vereador um dia e não vou, de repente, conhecer todo o nosso regimento interno, Sandro, e nem nossa lei orgânica do município, que é a Constituição Municipal, que tem valor, sim, como a Constituição da República, como a Constituição do Estado, como a Constituição Municipal, que a gente acaba não tendo esse hábito de praticá-la, né? De praticá-la, de observar, de ler, de compreender, né? E aplicar vários artigos que tem nessa Constituição Municipal. E um deles, presidente, olha que interessante, até vou ler para os vereadores, é a lei orgânica do nosso município, é o que está valendo aqui, que é a nossa Constituição, que é a nossa Bíblia, praticamente da regência do município. O artigo 99, que fala sobre a ordem econômica da cidade. E olha, no parágrafo 2º, vereador TT, o senhor que gosta de estar sempre trazendo para cá algumas demandas jurídicas, o parágrafo 2º fala que a revisão da política tarifária referente a tudo e qualquer regime de concessão e permissão de serviços de obras públicas será submetida à aprovação do Poder Legislativo. Vereador Neri Amaral. Então, aqui nosso projeto não era inconstitucional mesmo, por isso que nunca consegui, através de uma DIN, derrubá-la. Então, se for seguir a Constituição, tem que passar por aqui. Decorrido o tempo o horário da fala, passamos à ordem do dia. Não havendo matérias a deliberar na ordem do dia, passamos a explicações pessoais. Eu solicito ao senhor vice-presidente que nos informe se há vereadores inscritos para explicações pessoais. Sim, senhor presidente, vereador Adriano de Brito, Santos de Jesus e Ovino Coelho de Ávila. Palavra o vereador Adriano de Brito pelo tempo regimental. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste, meu muito boa noite. Quero fazer uma menção especial à presidente do sindicato, a senhora Jumeri, e voltar um pouco no tempo, Jumeri, e lembrar um pouco também da minha história à frente do Sintran. A posição, a vaga, hora ocupada como presidente não é tarefa fácil. O presidente do sindicato, ele recebe críticas da diretoria, ele recebe críticas da categoria e recebe críticas do governo. Eu, quando fui presidente, não deixei de passar por essas fases, por essas críticas, e fui muito criticado também, ou em outros momentos fui elogiado, mas a pessoa, para estar ali, ela tem que ter muita fibra, né? Tem que ter muita garra e muita disposição, tem que se desprender em muitos momentos da família e se dedicar para que a luta seja vitoriosa. O vereador Batista, que já passou por essa experiência também muitos anos, sabe exatamente do que a gente está falando aqui. E a Jumeri, a meu ver, foi um dos pontos fundamentais para que a categoria lograsse êxito nessa luta. É claro que a proposta apresentada, ela não foi aquela proposta. Não foi o tão esperado momento de transformação, não foi o tão esperado atendimento a toda a pauta, ou que a gente pudesse dar um avanço. Mas houve um pequeno avanço, há de se dizer. E esse pequeno avanço só aconteceu em função da garra da categoria. Eu devo dizer a vocês,
O vereador Sanderson, que falou que ontem foi um dia especial, que foi o dia 14, que não era 15, fez a alusão ao PMDB. Eu digo que dia especial foi a segunda-feira, dia 13, vereador Batista, embora não seja PT. Mas o dia 13 ele foi fundamental, porque no dia 13 a categoria bateu no peito e falou, sim, nós podemos. E só foi arrancada aquela negociação em função da garra, do desprendimento da categoria. Quero dizer que eu já passei, Jumeri, enquanto presidente do sindicato, por momentos assim que eu gostaria de ter apagado da minha vida sindical e da minha vida funcional, quando a Câmara ainda era lá onde hoje funciona a Fundação de Cultura, na parte inferior, que eu acho que daquela época somente o vereador Orvino, que se faz presente ainda nesse plenário, nessa casa, vereador, quando a Câmara funcionava ao lado da igreja, e naquele momento nós íamos à Câmara, porque passava pela discussão do plano de carreira do magistério. E nós fomos ludibriados por muitos anos, e éramos achincalhados por alguns vereadores, vereador Orvino. E nós, na impotência, do lado de lá do vidro, a vontade era de grudar num microfone e dizer as verdades que estavam engasgadas na nossa garganta. E a gente não conseguia. E hoje, graças a Deus, esse cenário está modificando. Eu acredito também e penso que a interferência da Câmara Municipal para a negociação, como bem diz o documento protocolado pelo sindicato, ela foi fundamental para que as conversas acontecessem. Então, há um amadurecimento muito grande do Poder Legislativo do município, mas há um amadurecimento maior ainda da categoria dos servidores públicos do município de São José, e há de se fazer uma menção em especial aos servidores da educação. Aos servidores da educação que mostraram uma garra quando eu e o vereador TT, e posteriormente o vereador Batista, adentramos ao piso superior da prefeitura na última segunda-feira, foi de emocionar a garra daquelas pessoas que ali estavam, que não estavam querendo fazer baderna, que não estavam cometendo atos de violência, estavam sim exigindo um direito que era seu, democrático. Então está sim de parabéns toda a equipe do sindicato e principalmente a categoria. Avançamos um pouco, conseguimos alguns avanços, uma caminhada longa ainda tem que ser feita e não podemos deixar de estarmos mobilizados. Não podemos perder esse afã de conquistas e de força enquanto categoria. Parabéns, parabéns. Gostaria de fazer um breve relato também. A sessão de ontem. Ontem nós fizemos uma sessão especial de um requerimento aprovado por unanimidade nesta casa, que foi uma homenagem ainda em vida a um cidadão ímpar, que é o seu Jaime Sandim. A família Sandim esteve toda aqui presente, Margarida, que também conhece, e os filhos do seu Jaime ficaram emocionados pelas palavras ditas aqui pelos que aqui estavam, essa figura que completou 100 anos no último dia 26 de fevereiro. Foi um momento ímpar, vereador Orvino que esteve presente, e a gente pôde expressar todo o carinho que nós temos por esse gênio, né, da cultura e esse grande ilustre morador do município de São José, que é o seu Jaime Sandim, que ao longo dos seus 100 anos tem ainda uma visão de mundo e uma consciência invejável, invejável. Foi um dia ímpar ontem realmente aqui na sessão da Câmara. E para encerrar, vereador TT, que traz algumas retrospectivas de programas antigos, de plano de governo do atual governo, eu não vou me limitar ao governo municipal que ora está no poder, não. Eu vou fazer um retrospecto de todos os governos, não só do município de São José, mas dos estados e dessa nação. Quando protocolamos lá junto ao cartório eleitoral, vereador Sanderson, a nossa disposição, a nominata para concorrer a um cargo eletivo, seja no município, no estado ou nessa nação, o chefe, o sujeito que está disputando, pleiteando o cargo do executivo, ele é obrigado a apresentar um plano de governo. Não é isso? Ele protocola o seu nome e, junto à documentação, é exigido um plano de governo. Para quê? Se esse plano de governo depois é esquecido ao longo dos tempos. Se nós, na prestação de conta, errarmos a ordem de um número do CPF de uma empresa fornecedora de material para a campanha, quando a gente apresenta, isso pode colocar em xeque
a nossa eleição, a nossa vitória nas urnas. As contas podem ser impugnadas e a gente perde o direito de estar legislando ou executando frente a uma prefeitura. E, no entanto, os planos de governo são entregues e deveria hoje, principalmente com um portal de transparência, onde já se sabe todos os números de um município, haver um acompanhamento se, de fato, o sujeito que se candidatou e falou uma série de questões está colocando em prática todas aquelas promessas feitas durante a campanha. Olha, o sujeito, você não cumpriu nem 50% do seu plano de governo, você está inelegível para a próxima campanha. Eu acho que é fundamental que haja essa observação e essa fiscalização sobre os governos, porque promete-se mundos e fundos, e não se cumpre nem 10% daquilo que estava programado. E não me venham dizer que não conheciam as contas, porque os números estão todos aí para serem observados e para serem diagnosticados antes da posse. Isso não se limita à atual situação do município de São José. Se voltarmos no tempo, se pegarmos todos os projetos e programas de governo, todo ele vem zelar por uma saúde ideal, por uma educação primordial, por um investimento maior na categoria, por uma diminuição de cargos comissionados e uma série de questões que o tempo passa e nunca se viu isso implementado. Então, acho que há de se rever toda essa situação, e um dos itens que tem que colocar em xeque a reeleição ou a possibilidade de ser candidato no próximo pleito seria, sim, o cumprimento de um plano de governo, de um projeto de governo. Não cumprisse, amigo, você não serve para a função, muito menos para o cargo. É isso. Obrigado, boa noite. A palavra ao vereador Sanderson Almecê de Jesus, pelo tempo regimental. Obrigado, presidente. O vereador Adriano traz um tema importante sobre a questão de plano de governo. E assim que nós iniciamos o nosso mandato, segundo mandato, eu trouxe para esta casa uma demanda que trata essa questão do plano de governo. Inclusive uma proposta de um projeto de lei, e que eu assumi o compromisso que em 2014, 2015, 2016, antes da eleição, nós íamos propor esse projeto. Vou até convidar o vereador Adriano para que a gente possa discutir junto. Mas o cenário atual é esse, né? Para todos no Brasil, esse é o cenário. Você entrega lá o plano de governo, enfim. Mas ele não tem uma relação, tem uma conexão com as questões. Ele é viável, ele não é viável. Me parece que ele é figurativo, né? Você entrega lá, enche de diretrizes, né? Questões que daí são usadas alguns momentos como utopia, outros que é impraticável, outras questões. Enfim, daí começa a guerra porque a disputa é eleitoral, mas é uma questão, de fato, que precisa ser melhorada. Não é um problema pontual em São José, por quê? Porque nós estamos dentro do sistema eleitoral que nos diz que é assim. Entrega-se um plano de governo, mas que na forma ele não tem metas, ele não tem prioridades, ele não tem algo estabelecido e concreto, vereador. Porque a grande dificuldade para o administrador público, e o senhor um dia será prefeito, e o senhor vai lembrar disso, é que nós temos situações que nós temos que dizer não para a população. Né? Não é não, mas dizer, ou evitar, vamos dizer assim, a expectativa de que aquilo vai acontecer, se não é viável de acontecer, vereador Telmo. Não sei se me compreendeu. Nós temos situações que você tem recursos previsíveis, né, recurso próprio, recursos vinculados, e que eles são, até então, viáveis até um certo momento para construir certas obras, ou certas ações sociais, ou certas ações administrativas para a gestão. E essa conexão não existe na administração pública, porque não se conversa o orçamento, vereador Adriano, com a situação real. Porque se você vai dizer que lá na minha comunidade de Areias, nós vamos ter para 2015 um ginásio de esporte, aí comunidade de Real Parque, lá no Catarina, loteamento Catarina, perfeito, vai ter um ginásio de esporte. É o que vai ter para 2015, comunidade. E daí ela trabalha com essa expectativa. Não sei se você me entendeu. Entendeu? É ação dentro da prioridade, carimbada, com meta para ser concluída. Pois bem, a questão do servidor público, aí eu quero adentrar. Mesma coisa, nós temos uma demanda represada que tem que se acomodar na situação atual e que tem que estabelecer dentro de um plano de governo também, né, dentro de uma meta estabelecida.
dentro de prioridades que têm que ser realizadas. E a expectativa fica mais, vamos dizer assim, ela fica administrável, né, porque não é segredo para ninguém, para nenhum administrador, para nenhum vereador, para nenhum prefeito, né, que os professores não recebem o que deveriam de receber. Isso é uma realidade. Não é verdade, gente? É uma realidade. Quando a gente fala para as pessoas que não estão no meio político, não estão dentro da nossa... nós somos talvez não a maior empresa de São José, mas se não é próximo disso, mas elas não estão dentro desse sistema que entenda essas questões pontuais, como funciona o processo. Mas vai falar para um cidadão aí na rua que o professor ganha o que ganha em São José, ou que ganha, enfim, em Florianópolis, em Palhoça, é muito pouco. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, essa questão do plano de governo, vereador Adriano, eu vou lhe trazer um boneco de um projeto. O senhor, como presidente da Comissão de Justiça, o senhor vai analisar, se o senhor achar que tem que ser arquivado, como fez com o outro, não há problema, mas é uma ideia, né? E a gente tem que trabalhar em cima das ideias, o projeto trabalha em cima das ideias. Não é... A gente tem que descontrair um pouco também, mas é uma relação muito clara. Entendo eu que quando um plano de governo tem que ser protocolado no TRE, ele tem, vereador Neri, ele tem que estar pautado na viabilidade de execução. Né? Ele tem que estar pautado em diretrizes que elas vão ser realizáveis. Né? O senhor não estava aqui, a gente falava de anseios das comunidades, né? De vontades, de questões que tenham que ser resolvidas. Mas entre a vontade, o anseio, a necessidade tem que se eleger uma prioridade. E aí, se dito essa prioridade, né, ela tem que ser realizável, porque daí você administra essa expectativa. Senão a gente fica sempre nessa conversa. Todo mundo espera a beira-mar de Barreiros, a beira-mar norte no nosso município. Né? Mas todos nós sabemos que a beira-mar norte custa 200 milhões de reais. Quando que São José, com recurso próprio, vai realizar? Né? É uma realidade, gente. Então está claro, não se coloca isso no plano de governo, pode se colocar, vai sim fazer intervenção junto ao governo federal, vai se fazer encaminhamentos junto ao governo do estado. Agora, recurso próprio. Né? Espero que isso aconteça, a gente nunca pode, né, subestimar a receita do município, né? Dias melhores virão, temos que ser otimistas, mas são realidades que têm que ser concretizadas e colocadas no papel, que elas sejam executáveis, né? Que elas sejam entregue à população dentro de um compromisso que foi assumido e que desse caminho ele se realizou dentro daquilo que foi estabelecido como meta. Florianópolis fez isso depois do governo, me parece é um projeto do vereador César Farias, e ele fez isso depois do governo estar se estabelecendo. São Paulo tem uma ferramenta nesse sentido, bem mais pontual, e que diminui muito e traz para a pauta, sem sombra de dúvida, e tira a pressão de cima do chefe do Executivo, da Câmara de Vereadores, porque é o que pode ser feito. Ou nós, em casa, gastamos a mais do que nós temos. Não é verdade? A gente não vai comprar um carro, não vai mudar, né, vai aumentar a casa, vai mudar de imóvel. Quando se tem condição, aí se estabelece um orçamento, uma economia, um prazo, mas estabelece uma meta, uma prioridade para que isso aconteça. Né? E aí se enxuga aqui, né, corta os gastos lá, não vai no restaurante, enfim. E é um conjunto que uma prefeitura não é diferente. Né? O que se vê muito, e muitos candidatos não chegam ou não se reelegem, exatamente por questões de utopia, por questões de prometer aquilo que, vereador Batista, que na prática não acontece. Por que não acontece? Porque é inviável. É inviável. Não é muito tempo agora, tinha metrô de superfície, tinha o metrô que passava debaixo da água ali na ponte, né? Tinha o metrô de superfície que passava por cima da ponte. Tinha o bondinho, bondinho e tal. Daí começou, metrô de superfície, o custo é 3 vezes mais que o BRT, com ônibus que tem uma linha exclusiva, como fizeram em Goiás ou Goiânia, e gastaram o que não devia, sem ter necessidade de um equipamento daquele uso. Mas assim se promete, se fala, se coloca essas informações para o cidadão,
e questões que não se viabilizam, né? Como é difícil, porque por isso que a classe política fica desacreditada, a classe política está nessa situação que está, por questões de irresponsabilidade, vereador Batista. Porque não pode, a gente tem que se ajudar, e nós temos esse compromisso de corrigir, não é verdade? Temos o compromisso de corrigir. Né? Nós tivemos um episódio nessa casa sobre a tarifa do transporte, enfim, não é a tarifa que estava sendo discutido, sabe? Porque eu fui questionado por 20 pessoas, mas pera lá, gente, qual é o município que vocês conhecem, vocês me trazem, que a Câmara de Vereadores dá aumento de tarifa? Para que existe o Conselho de Transporte? Onde tem inúmeros técnicos que passam por inúmeros cálculos e que eu não quero subestimar a competência de nenhum colega, longe disso, mas eu não me sinto à vontade para receber uma demanda dessa, para homologar um reajuste que o município vai dar. Não, nós temos que ver o reajuste que vai dar e, se não tiver de acordo com o que diz a economia, impetrar uma ação, cobrar, apresentar ao PROCON, enfim, instrumentos jurídicos que é a nossa missão de fiscalizar. Não é verdade? Trazer a demanda que é do ordenamento da cidade, né, para dentro desta casa, simplesmente por vontade de barreira, de controle pontual, sem nós termos ferramentas aqui dentro. Porque receber uma homologação de um reajuste que em tese, amanhã, depois vai ser dado, para avaliar números que já foram concebidos, e dizer não, daí volta para o executivo, do executivo faz de novo, aí depois dizer não e volta para o executivo. Ou melhor, não, apontar aonde está, de acordo com a inflação, de acordo com a economia, de acordo com aquilo que preconiza a lei do transporte coletivo. Esse sim é o papel da Câmara. Então esses conflitos, e o vereador Moacir colocou bem, esses conflitos que a gente tem que superar e ter sabedoria para não transformar essa informação equivocada para a população. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscritos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para dia 22, quarta-feira, no horário regimental.